Olá, alunos, boa tarde. Nós estamos iniciando hoje a nossa terceira aula do segundo trimestre e ela é continuação da aula passada, né? Nós, na aula passada, estudamos frações algébricas e vamos continuar hoje. Vimos na aula passada, então, a definição, a condição de existência, né? A soma, a subtração e a multiplicação. Vamos trabalhar hoje com divisão, potenciação, simplificação e aplicação das frações algébricas na resolução dos problemas. Então, vamos começar aqui, ó. Então, divisão de frações algébricas. Então, gente, para nós recordarmos e passarmos conteúdo para vocês de divisão, eu vou fazer isso através de exemplos, tá certo? Então, vamos ver aqui exemplo 1. Então, no exemplo 1, eu estou começando a nós recordarmos frações numéricas. Estão vendo aqui? Ó, numérica, só tem número. Então, quando vocês estudaram divisão, né, de frações numéricas, como é que vocês aprenderam? Nós conservamos a primeira fração, invertemos a segunda, transformando então a divisão em uma multiplicação. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então, mantenho a primeira fração, inverto a segunda, transformando então numa multiplicação. Ó, inverti, 9 oitavo, 8 nono, transformei numa multiplicação. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou simplificar, fatorar, tá certo? Até ela aparecer numa forma mais simples. Então, nesse caso aqui, olha, posso simplificar. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, né? Então, simplifiquei. Terceiro e último passo, então, eu vou multiplicar os numeradores entre si e vou multiplicar também os denominadores entre si. Então, vamos lá. Olha, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Então, está aí, né, a resolução, então, de uma divisão de fração numérica. Vamos ver, então, agora o segundo exemplo. Então, agora nós temos frações algébricas, não é isso? Olha, letra no numerador, letra no denominador, não é isso, gente? Então, tem aqui 4 monômios, né? Mas a maneira de fazer é a mesma, tá certo? Primeiro passo, então, vamos lá. Ó, mantenho a primeira fração. E inverto a segunda, transformando então a divisão em um produto. Então tá aí, ó. Tá? Segundo passo. Terceiro passo, eu vou simplificar, né? Então eu venho aqui, olha.
corto x com x, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4, corto y com y, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Não posso simplificar mais. Então agora, o nosso último passo, então, é fazermos, então, a multiplicação dos numeradores entre si e dos denominadores. Então, o que eu fiquei aqui, ó? 1 vezes 3, 3, ficou o y aqui, ó, 3y. Embaixo, ó, cortei tudo, ficou apenas 1 vezes 4, 4. Então, aí acabou, tá certo? Então, essa divisão aqui, ó, né, desse monômio, dessa fração algébrica por essa aqui, dá 3y sobre 4. Tá certo, gente? Vamos ver o terceiro exemplo. Então, minha gente, observem só. Diferente do exemplo 2, eu tenho aqui no numerador polinômios. Nós já vimos na aula passada, quando tivermos polinômio, nós temos então que fatorar, tá certo? Os polinômios para simplificar. E não esquecer também, quando eu tiver ó, x mais 1, x mais 2, né, y menos 1, y menos 2, tá certo? Eu colocar essa expressão entre parênteses. O importante não é o x nem o 2, é exatamente a soma, aqui, ó, né? O conjunto, né? Então vamos fazer, então, seguindo os passos. Então, olha, estou repetindo, coloquei entre parênteses, sobre 4y, que multiplica, vamos inverter a segunda. Observem só, eu já, aqui, ó, quando eu for colocar isso no denominador, eu já posso fatorar. Então aqui eu coloco 3, que multiplica x mais 2. Olha lá, não é isso, gente? Ó, 3x, né? Agora, o que eu posso fazer? Vamos simplificar o que for possível, não é isso, gente? Então, olha aqui, ó, eu tenho x mais 2 aqui, x mais 2 aqui. Eu tenho 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Y por Y dá 1. Aqui então, ó, né? Divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Tá? Então, o que ficou aqui? Né? Ó, aqui então ficou 1, não é isso, gente? Então ficou 1 vezes 2, 2y ao quadrado. 2y ao quadrado. E embaixo, cortou, ficou 1 vezes 3, 3. Sobre 3. Então está aí, né? Essa divisão, tá certo? Desse terceiro exemplo. Então vocês, na lista, vocês vão ter um conjunto de exercícios semelhantes a esse, para vocês treinarem então, tá? Vamos passar agora, né? Para o número 2 aqui, que vai ser então potenciação de frações algébricas.
Né? Vamos lá, gente. Então, a semelhança da divisão, nós vamos apresentar, vamos recordar, tá certo? Vamos estudar através de exemplos. Vamos ver então exemplo 1. Então tá aqui, ó, uma potência de fração. Como que eu vou resolver isso aqui? Vamos recordar então, hein? Ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3x elevado ao cubo. E aqui embaixo, tudo elevado ao cubo, tá certo? Então, simplesmente, eu desmembrei a potência. Mas, professor, precisa fazer isso? Sim. Vai ter determinadas situações, se você não desmembrar, você não consegue resolver, tá? Agora, vamos resolver aqui, ó. Então, vamos ver aqui, gente, olha. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27. X ao cubo. Embaixo, 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora aqui eu tenho potência de potência. Olha a nossa regra de potenciação. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Vai ficar a nona. Se eu pudesse simplificar, eu simplificaria, mas como não dá, nós paramos aqui. Vamos ver o segundo exemplo. Então, gente, observem só. Eu tenho aqui, olha, uma fração toda ela elevada ao quadrado, tá? Seguindo, então, aquele exemplo anterior, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos desmembrá-la. Então, aqui no numerador vai ficar 2a mais 1 elevado ao quadrado, e no denominador 3a elevado ao quadrado. Não é isso, gente? Agora observem só, o que eu tenho aqui no meu numerador? Né? Eu tenho aqui um produto notável, não é isso? O quadrado da soma de dois números, nós já aprendemos isso aí. Não é isso, gente? Então vamos resolver aqui, ó. Não é isso? Ó, o que vai dar? O quadrado do primeiro, 4a2, mais o duplo produto do primeiro pelo segundo, 2 vezes 2a, 4a, mais o quadrado do segundo, 1. Embaixo, 3 ao quadrado dá 9, a2. Como eu não posso simplificar, eu não posso cortar esse A2 com esse A2 aqui.
Não é isso, gente? Porque eu tenho uma soma ali, né? Só em multiplicação e divisão. Permanece, então, essa aqui é a minha solução final. Vamos ver o terceiro exemplo. Olha aí, gente. Eu tenho, da mesma forma, uma fração algébrica, mas está elevado a um expoente negativo. Nós já estudamos também isso aí, lá na potenciação dos números reais. O que eu faço? Eu inverto a fração, né, transformando meu expoente que estava negativo em positivo. Então, vamos fazer. Então, ó, inverti a fração, meu expoente, então, passou a ser positivo. Vamos desenvolver isso aqui agora. Vai ficar, então, no numerador n ao cubo, no denominador, então, a ao cubo, que multiplica b ao cubo. Quando eu não posso simplificar, né, também nós paramos ali. Tá certo? Então, a semelhança da divisão, né, a potenciação, também vocês vão ter uma lista de exercícios que vocês poderão praticar, tá certo? Essas aplicações. Vamos ver então, gente, o item 3, então, da nossa aula de hoje, que vai ser, então, simplificação. Simplificação de frações algébricas, tá? Então, nós vamos também passar esse conteúdo para vocês através de exemplos, né? Então, vamos ver, então. Então, olha só, gente. Aqui, então, eu tenho uma fração formada por dois monômios. No numerador, eu tenho 12A, B2C. No denominador, tem 18A, B5. Tá certo? Como que nós fazemos a simplificação? Primeiro, nós procuramos fatorar o numerador e o denominador, tá certo? Pegando assim, fatoramos e depois vamos dividir o numerador e o denominador por um fator comum, tá certo? Porque ao dividir o numerador e o denominador por o mesmo fator comum, eu estou simplificando a fração, tá certo? Então, depois que eu dividir o numerador e o denominador por um fator comum, né, o que restou seria a fração simplificada, tá certo? Então, observa, ó, vamos verificar aqui.
eu tenho aqui, ó, a parte numérica, 12 e 18. Eu posso dividir tudo aqui, ó, por 6, não é isso? Então, ó, 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Fator comum, o 6. Agora aqui eu posso dividir tudo por A. A por A dá 1, A por A dá 1. Cortei. Não é isso? Agora aqui, olha, né? Vou dividir tudo por B2, não é isso? Como é que eu faço? Conserva-se a base e subtrai os expoentes, né? Aqui vai dar tudo, aqui 1, aqui vai ficar então 3. 5 menos 2, 3. Então, cortei ali. E o C, eu não tenho o que fazer, permanece. E o que me restou então da fração mais simples? Ó, então aqui ficou 2, tá certo? Aqui, ó, C, tá certo? Que o B saiu, ficou 2C, aqui no numerador, tá certo? E no denominador, tá certo? Ficou 3B elevado ao cubo. Então ficou 3B elevado ao cubo, tá certo? Porque no simplificar aqui, o B, eu fiquei com B elevado ao cubo, tá certo, gente? Então, olha, observem só a fração final com essa inicial aqui, a nossa simplificação. Vamos ao exemplo 2. O que nós temos aqui, minha gente? Ó, olhem bem. Então, o numerador, eu tenho o quê? Nós já estudamos. Um trinômio quadrado perfeito. Que maravilha! E aqui embaixo, nós temos a diferença de dois quadrados também. Nós já estudamos isso aqui, tá? Então, simplesmente, nós vamos colocar, então, vamos fatorar. Então, aqui vai ficar, então, x mais y, que multiplica x mais y. Não é isso, gente? Ou x mais y ao quadrado, né? E aqui embaixo, tá certo? Fatorando, vai ficar x menos y, que multiplica x mais y. Não é isso, gente? Então eu fatorei. Agora eu vou simplificar. Ó, eu posso cortar aqui, ó, x mais y com x mais y. Aqui eu não tenho que cortar, não é isso, gente? Então, permanece. Qual é a solução final, então? Vai ficar x mais y sobre x menos y. Isso aqui é a solução final. Certo, gente? Vamos ver o exemplo 3. Então, aí está, né? Então, olha, olhando aqui, o que eu posso fazer na nossa fatoração? Eu posso colocar em evidência, não é isso? Eu posso colocar o 4 em evidência no primeiro membro e posso colocar o 6 em evidência no segundo membro. Vamos fazê-lo.
Pronto. Poderia já simplificar o 4 com o 6, mas vamos esperar. Olha, mas quando eu coloquei o 6 em evidência, olha o produto notável que apareceu aqui, ó. A diferença de 2 quadrados, igual aqui em cima, tá? Então vamos preparar essa expressão aqui, tá certo, gente? Então aqui, ó, isso aqui vai ser igual, né? Aqui em cima permanece 4, que multiplica x menos a. E embaixo vai ficar, então, seis, que multiplica a menos x, que multiplica a mais x. Não é isso, gente? Ó, fatorando aqui, ó, A2 menos B2, o 6 permanece, 6, que multiplica A menos X, que multiplica A mais X. Então, prestem atenção agora, muito importante, tá? Eu tenho aqui, ó, X menos A no numerador, mas eu tenho aqui, ó, A menos X no denominador. Quando eu tenho a soma X mais A, embaixo eu tenho A mais X, é a mesma coisa. X mais A ou A mais X é a mesma coisa. Agora, se eu tenho X menos A no numerador e tenho A menos X no denominador, é totalmente diferente. Então, eu vou ter que preparar. Então, prestem atenção nisso, né, gente? Ó, eu vou ter que transformar essa expressão do numerador ou essa expressão do denominador, arrumar um recurso de tal forma que elas fiquem semelhantes para que eu possa simplificar. Agora, quando eu multiplico uma expressão por um sinal negativo, simplesmente eu inverto o sinal. Então, se eu multiplicar o 4 por menos 1, eu só vou inverter o sinal do 4 aqui. Se eu multiplico o interior aqui por menos 1, também eu só vou inverter o sinal. Mas se eu multiplico aqui do lado de fora por menos 1 e multiplico aqui dentro por menos 1 vezes menos 1 dá 1. Tudo multiplicado por 1 é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui fora por menos 1 e aqui dentro por menos 1. Tá certo, gente? Então, vamos fazer aqui, ó. Ó, menos 4. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então, tá certo? Agora aqui dentro, se eu multiplicar por menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos a dá mais a. Então vai ficar a menos 1. Eu inverti ali o sinal. Então vai ficar aqui, ó, a menos x. Entenderam, gente? Ó, então, ó, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos a dá mais a. Agora eu vou repetir aqui embaixo. 6 que multiplica a menos x que multiplica a mais x. Então agora eu vou simplificar. Agora eu posso simplificar. A menos x em cima e aí embaixo, ó. Corto aqui. Corto aqui. Tá? Vamos cortar, ó. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Então, o que me restou aqui, gente, ó? Ó, menos 2 só. Tá? Foi tudo simplificado. Então, aqui ficou menos 2. E no denominador, ficou 3 que multiplica A mais X. 3 que multiplica A mais X. Tá, gente? Então, essa expressão toda aqui, ó, tá? Resumiu nisso aqui. Tá? Então, gente,
Da mesma forma, vocês vão ter uma relação de exercício para treinar, tá certo? E ampliar o conhecimento de vocês. Vamos passar agora, né, a quarta parte da nossa aula. A quarta parte, então, é a aplicação. A aplicação de frações algébricas na resolução de problemas. Então, o que vocês vão fazer? Sempre que vocês estiverem resolvendo um problema, né, que cair numa fração algébrica, prestem atenção, então. Olha a condição de existência, tá certo? Como que eu faço uma soma, como que eu faço uma subtração, como que eu faço uma multiplicação, como que eu faço uma divisão, como que eu faço uma potenciação, como que eu faço uma simplificação, ou seja, aplicar esses conhecimentos na resolução de problema. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá certo? Então, vamos imaginar um problema, né? Então, por exemplo, um vendedor, tá certo? Ele comprou uma quantidade X de relógio. Quantos relógios foram? Não sei. Foi uma quantidade X de relógios. Então, ele comprou X relógios. Esse vendedor. Ele pagou quanto por esses relógios? $150. Ele pagou, então, $150 por esses relógios. Mas ele, como vendedor, ele quer ganhar alguma coisa, né? Na venda. Então, a proposta dele é ganhar $10 em cada relógio que ele vender. Por quanto ele tem que vender cada relógio para ganhar $10? Difícil, né, gente? Então, vamos verificar. Se esse vendedor... Vamos resolver agora, não é isso? Se esse vendedor não quisesse ganhar nada, se ele fosse trocar figurinha, não é isso? Vender pelo mesmo preço que ele comprou, por quanto ele teria que vender? Né? Então, ele teria que, para não ganhar nada, ele tem que vender, então, $150 sobre X, não é isso, gente? Olha, $150 sobre X, ele não vai ganhar nada, né? Em cada relógio. Mas ele quer ganhar $10. Então, mais 10, aí. Então, olha a nossa fração algébrica aí. Tá certo? Então, essa aqui é o valor que eu tenho que vender meu relógio para ganhar $10. Então, gente, vocês vão ter uma lista de exercícios para fazer aí com vocês agora. Façam até as 16 horas. Tirem as dúvidas lá na solução, tá certo? Se ainda não conseguir, coloca a dúvida lá no fórum que nós estamos do outro lado para ajudar vocês. Um bom estudo e até as 16 horas.